África, o continente onde surgiram os primeiros Homo sapiens, dos quais todos nós descendemos. Em seu território de 30 milhões de quilômetros quadrados, há atualmente 54 países independentes. Conta-se mais de 1 bilhão de habitantes e fala-se mais de 2.000 idiomas. A história desses países é pouco conhecida no Brasil. Hoje, o História Rápida vai lançar uma pequena luz sobre esse assunto. Acompanhe este episódio até o final e conheça um pouco mais sobre como foi a colonização africana. E se você é estudante e quer aprender história de um jeito fácil e descolado, inscreva-se já no nosso canal. Se você acha que já sabe muito de história, inscreva-se também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no História Rápida. A palavra colonizar já foi usada como sinônimo de habitar ou povoar. Com o tempo, o conceito desta palavra foi sugerindo outras ideias mais ligadas ao conceito mercantilista de colônia, como um território subjugado a um país de outro continente, submetido a leis severas e com uma condição econômica que favorece a metrópole. Sob este entendimento de colônia, podemos dizer que a colonização da África pelos europeus se tornou evidente em 1884. Antes de 1884, os europeus construíram feitorias na África, que eram locais onde estocavam e compravam escravos. Poucos europeus aceitavam morar na África, e boa parte dos que moravam lá estavam na condição de degredados, ou seja, era uma punição por ter cometido algum crime. Alguns países tinham sido invadidos, como a Argélia em 1830. Havia ainda países que estavam sob a condição de protetorado, como a Tunísia, desde 1881. A condição de protetorado restringe a autonomia e a soberania do país, transformando ele em um país que paga tributo a outro e dá uma falsa sensação de independência. Quando isso acontece, chamamos de neocolonialismo. Em 1884, na cidade de Berlim, reuniram-se representantes da Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Bélgica e Itália. Foi a chamada Conferência de Berlim. Nesta reunião, decidiu-se qual território da África poderia ser colonizado por qual desses países. A Libéria era um país formado por ex-escravos dos Estados Unidos e foi considerado protetorado norte-americano. A Etiópia também não entrou no mapa da partilha da África. Os europeus consideravam a Etiópia como colônia da Itália. Mas, no entendimento do rei etíope, isso não era verdade. E quando a Itália mandou soldados para se impor nesse território, o exército etíope colocou os italianos para correr. Outra curiosidade sobre a Conferência de Berlim é que Portugal reivindicava um grande território entre Angola e Moçambique para ter terras interligadas. Era o chamado Mapa Cor-de-Rosa. Mas a Inglaterra não aceitou, porque queria ter o território do meio. Alguma vez você já olhou para o mapa da África e pensou: parece que os países foram divididos com uma régua? É porque foram mesmo. Normalmente, as fronteiras entre países são rios ou montanhas. Na Conferência de Berlim, os negociadores simplesmente passaram a régua na maioria das fronteiras. O maior problema em ter feito isso é que não levaram em consideração as pessoas que viviam nessas regiões. Como resultado, separaram um povo em 2 ou 3 países. Uniram povos inimigos no mesmo país e destruíram o estilo de vida de povos nômades. A África é conhecida no mundo todo por causa das crises alimentares que ocorrem neste continente. Mas por que será que essas crises existem se o continente é rico em terras férteis e rios? A colonização europeia impôs sobre a África um sistema de produção chamado plantation, que tem como característica latifúndios de monocultura para exportação. Antes da chegada dos europeus, cada família tinha um terreno para plantar e criar animais. Esse terreno foi tirado deles, entregue a um fazendeiro europeu que determinou que, no lugar de plantar alimentos básicos, iriam produzir uma coisa que era demandada pelo seu país de origem. Entre essas coisas temos café, açúcar, cacau, algodão, amendoim e borracha. Os europeus determinaram que os africanos deveriam produzir essas coisas e comprar comida de outros fazendeiros no lugar de produzir a própria comida. Só que isso não deu certo, e até hoje
Muitos países africanos não conseguiram mudar esse sistema de produção porque há uma série de interesses políticos por trás. Além disso, há a extração de madeira, peles, marfim e minerais como petróleo, ferro, ouro e diamantes, que deixam poucas pessoas muito ricas e mantêm a maioria pobre. E essas pessoas ricas se tornam políticos e defendem a manutenção do sistema. A fome atinge duramente ao menos 30 países africanos na região do Saara. A extração de madeira e a criação de gado têm aumentado o tamanho do deserto que avança sobre as terras férteis. Quando as chuvas são escassas, os poucos agricultores de alimentos não têm colheita suficiente para a população. A solução é comprar alimentos importados que são muito mais caros. Quando a crise é grande, muitos países ricos organizam doações, mas essas doações dificilmente chegam até as pessoas do interior do país. As doações de alimentos tentam resolver o problema daquele momento, mas não resolve o problema de forma definitiva, que envolveria uma mudança radical de estruturas estabelecidas por pessoas poderosas e gananciosas. Além do fator climático, a crise alimentar ocorre também por causa de guerras que são derivadas da forma com que as fronteiras foram traçadas pelos europeus. A independência dos países africanos foi um passo muito importante para mudar toda essa crise de pobreza que existe na África, mas a independência sozinha não é suficiente. Como aconteceu a independência desses países é tema para outro episódio do História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias incríveis que podem destruir e reconstruir seus conceitos históricos. Para ficar sabendo quando lançarmos novos episódios, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like, que isso ajuda o nosso canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube, temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!